Então hoje a gente vai do... Estamos aqui com o Douglas! E com o Lucas! Não para não! Isso! Ele é o Lucas, 11 anos, é feio. Esse é o Douglas, 10 anos, é feio. Eu falei! Douglas agora. Olha, meu nome é Igor Solino. Bem no chão, bem no chão, bem no chão! Lucas! Vai, ô, Lucas, eu vou. É nóis, porra! Olha, olha o Costelinha! Beijão em inglês! Lucas, feijão com arroz!